Muito bom. Então, palavras de vida eterna. Nós vamos estudar aqui palavras de vida eterna. O capítulo 32, o amor, tudo sofre. Nossa, prepara! O amor, tudo sofre. 32 palavras de vida eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico. Seguindo, gente. Tudo sofre. O amor, tudo sofre. Então, antes a gente... O amor, tudo sofre. No noticiário terrestre, reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria, perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e até mesmo infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe se rejubilar com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda, abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura, a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. Guarda essa frase, hein? Isso vai mexer com a gente hoje. Guarda essa frase. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Uau! Vou repetir de novo a última frase de Emmanuel. Ele fala: de nossa sala de sofre. Então, aí Emmanuel acrescenta: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa. Olha que interessante, gente. Quem ama não se cansa de amar o ser amado, mesmo que o ser amado faça de tudo para ser um tribufu com T maiúsculo. Ai, ai, porque realmente sabe esperar. Uau! Pergunta: você sabe esperar por quem você ama? Você sabe esperar por quem você ama? Gente, essa fala de Emmanuel, ela é extremamente pertinente. Qual de nós acredita que realmente nós nunca demos trabalho para alguém? Você acredita que você nunca deu trabalho para ninguém? Por exemplo, você acha que você sempre foi esse quitute que você é hoje? Olha que eu vou te contar uma coisa, tem uns quitutes meio estragados aí, hein? Hashtag papo reto. Tem uns quitutes meio esquisito aí, hein? E mesmo assim, será que ninguém teve paciência comigo? Será que ninguém teve paciência com você? Então, veja, certamente lá atrás, alguém acreditou em nós. Lá atrás, alguém, quando eu falo alguém, é uma metáfora, são muitos alguéns, né? Então, assim, há um investimento espiritual na sua encarnação, na nossa encarnação. Há um investimento espiritual no invisível que cuida da gente, que nos orienta, que nos direciona. Você concorda? Demais. Então, certamente, para a gente dar conta de estar aqui agora, mesmo com as deficiências que a gente tem, com os problemas, há muito amor envolvido. Há muito amor, gente, envolvido no nosso processo de autocura. Então, veja você, se nós estamos recebendo tanto do mundo maior, várias existências para se ajustar, tempo para corrigir erros, informação do evangelho para nos direcionar como uma bússola, né, no meio de uma situação escura, poxa, é muito justo
justo, o quê? De alguma forma, trabalhar em si esse mesmo amor em relação ao seu semelhante. É isso que Emmanuel está dizendo. O amor verdadeiro, lembrando Paulo, tudo suporta. É desafiador isso. Né? É muito desafiador. Porque é lógico, né, que é muito fácil, eu brinco aqui, mas é claro que é difícil no dia a dia você olhar para alguém que está te ferindo, para alguém que te decepciona. Ontem, inclusive, foi parte do estudo da nossa reunião mediúnica, né? A gente tem as reuniões mediúnicas às quintas-feiras. Ontem foi um estudo profundo que a gente fez sobre isso aqui. E a gente falava, não é fácil perdoar. Você pode até entender o perdão, mas compreender a profundidade, a magnitude do perdão é algo que a gente precisa aprender ainda. Primeiro que perdoar não é esquecer. Segundo que perdoar não é um processo que ocorre da noite para o dia. Mas apesar, né, da dor estar presente, você escolhe cuidar, né, do seu sentimento de conexão com Deus, para não permitir que a raiva cresça no seu coração. Mesmo com a dor presente, a gente vibra na luz divina. É um processo muito desafiador, né? Aí um dos participantes da nossa reunião ontem, um dos amigos, citava o pai de uma das crianças, né, recém-desencarnadas brutalmente nessa loucura que aconteceu no sul do país, mais uma, né, em escolas. E ele deu uma declaração ontem falando que ele perdoava o assassino. Gente, é lógico que quando a gente ouve uma situação dessa, muita gente pode ter a ideia completamente equivocada que perdoar alguém que faz algo tão drástico significa que você não está sentindo dor, ou significa que você vai chamar essa pessoa para jantar na sua casa. Não. O que eu entendo claramente da fala desse senhor é que, apesar da dor, que só ele sabe o que está sentindo em relação ao filho, ele escolhe não devolver na mesma medida. Ele escolhe trabalhar no coração dele o perdão, que é um processo de despertamento espiritual. Entende? Enquanto está lá a dor, certamente da saudade, da revolta, da angústia, ele prefere não trabalhar o ódio pelo agressor. Ele faz a escolha. Entende? Então, assim, essa escolha é que muda o destino das nossas vidas. É essa escolha. Essa escolha muda completamente tudo o que vai acontecer na tua existência. Presta atenção nisso. Não se iluda achando que perdoar é simplesmente esquecer de tudo que o outro fez. Não tem nada disso. Perdoar, gente, significa, mesmo triste com o que o outro faz, não desejar o mal para o outro no primeiro momento. Se você já dá conta de não desejar o mal para alguém que te fez mal, você já começou a perdoar. Mesmo que você internamente esteja triste, chateado, não queira ver a pessoa de jeito nenhum, mesmo que haja uma parte de você que queira que a outra pessoa se ferre todinha, mas tem uma parte maior dentro de você que fala não, não e não. Senhor, essa parte minha que está muito ferida, humana, quer que o outro se prejudique muito, mas não é minha escolha. Eu não quero mais ser assim. Eu me posiciono, meu Deus, nessa oração para que na minha mente, no meu coração, eu aprenda a vibrar na paz para essa pessoa que me violentou, que fez uma coisa horrível comigo. É essa direção, gente, que vai nos libertando e nos torna cristãos. Entende? Então, quando Emmanuel fala, o amor tudo suporta, veja, tudo sofre. O que é sofrer? Sofrer é uma dor. Se você naturalmente vibra na luz e na paz, você não tem dor, então não precisaria de Paulo falar sobre isso. Então, veja, quando Paulo fala que o amor sofre, ele está dizendo o quê? Que apesar da dor e do sofrimento, eu escolho o caminho do bem, da libertação. Porque eu não posso dar o poder a alguém que me faz mal, de aumentar esse poder, guardando mágoa dentro de mim indefinidamente. Você entende isso? Se eu te fizer mal, de alguma forma, e você fica com raiva de mim, 1 minuto, 2, um dia, 2, você já vai ficar mal. Mas eu te fiz mal. Mas imagina, eu te faço mal, viro as costas e vou embora. De repente, daqui a 1 ano, continua com a... Durante um dia eu te fiz mal. Mas depois, ao perpetuar esse mal, tem 1 ano, 2, 3, 4 que você guarda mágoa do que eu te fiz, que você está se fazendo mal. Gente, é um desafio para todos nós. Então, a libertação é o caminho do amor. Porque o amor, gente, ele nos une a Deus, nos une à espiritualidade superior. E esse amor vai fazendo tudo ficar mais leve. Veja, não é que o amor tira as provas. O amor não tira as provas. As pessoas confundem. Confundem.
Né? O fato de você ter, quando eu e você temos uma prova para passar, nós vamos passar por ela. A oração não tira provas. Presta atenção. Presta atenção. Vamos de novo. Vamos desenhar isso aqui. Lembra da escola? Tenta lembrar você na escola. Quem você já saiu da escola tem tempo. Imagina que você tem um professor muito legal, uma professora bacana, que te atende com carinho, com atenção, te trata com educação, não é não? Você gosta de assistir a aula desse professor, dessa professora. Mas e aí? Só porque você gosta da professora, a professora gosta de você, você acha que essa professora seria correta se ela facilitasse para você na prova? Tipo assim, eu gosto muito do Ricardo, então eu vou dar uma cola para ele, para os outros. Essa é a minha pergunta, me responda. O que você acha? Você acha que esse professor seria digno de ser um educador se porque um aluno trata ele bem ou puxa o saco dele, ele favorecesse esse aluno em detrimento dos outros? Seria? É óbvio que não. É claro que não. Então, é a mesma coisa na vida. Não é porque a gente está conversando com Deus, não é porque nós estamos em contato com a espiritualidade superior que a prova vai ser tirada. Não, você está na matéria. O professor de matemática, ele vai dar a prova de matemática. Entendeu? Ele tem a maior paciência do mundo para te ensinar. Mas você tem que fazer a prova de matemática. Ponto. Não é? Professor de português, ele pode, nossa, ler com você o texto 3 vezes, fazer interpretação de texto, aquela coisa toda, mas você vai fazer a prova. Então a gente confunde as coisas. A gente acha que porque a gente reza para Deus, nós não vamos passar pela prova. Por quê, gente? Porque as provas, quando elas se fazem necessárias, elas são instrumentos de burilamento da alma. Se você tira uma prova que ainda é necessária, isso é falta de caridade do mundo maior conosco. Porque aquele que suporta as suas provas com resignação, quando a prova acaba, ele está livre. Muito mais iluminado. É um investimento curto para uma recompensa gigante. Por isso, é muito importante a gente amadurecer a nossa fé. A maioria das pessoas tem uma fé muito infantil. Muitas pessoas têm uma fé infantilizada. O que é uma fé infantilizada? Eu vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, vou falar com a espiritualidade superior e coisa e tal, então essa prova vai passar. Não. A não ser que você cesse a causa. Mas aí não é por causa da oração, é porque você cessou a causa. Entenda isso. Porque quando cessa a causa, pela lei divina, eu não tenho mais a necessidade do efeito. Então, eu estava passando por uma prova, mas eu vivenciei da maneira sábia, eu aprendi aquilo que eu tinha que aprender, foi saudável para mim, eu despertei espiritualmente. Poxa, então cessou a causa. Como cessou a causa, eu não tenho mais necessidade de passar pela privação. Como eu não tenho mais necessidade de passar por aquela privação, ela cessa. Mas não é porque eu fiz oração, não é porque eu virei um beato. Não. A oração, gente, ela me fortalece para eu passar pelas provas que eu não posso não passar. Por isso o amor tudo sofre. Olha a fala de Paulo. Por quê? Porque o amor verdadeiro, ele está conectado à lei divina. O amor verdadeiro, ele compreende que isso aqui é transitório e que algumas provas são fundamentais para o nosso amadurecimento. Então, o amor verdadeiro, ele não fica fugindo dos problemas. Pelo contrário, ele se fortalece para passar com dignidade pelos seus problemas. E foi exatamente isso que Jesus fez. O que a gente... Eu não posso falar celebra, né? Porque é uma fala muito esquisita, né? Mas o que a gente recorda na Sexta-feira da Paixão? Não é a crucificação do Cristo? Esse momento vergonhoso da história humana? Não é? O que a gente está recordando? A crucificação de Jesus. Não é o símbolo que eu gosto, já disse isso para vocês na pílula, né? Que para mim a simbologia maior é a libertação do Cristo. Muita gente fala da crucificação do Cristo. Mas no final das contas, o que Jesus fez? Exatamente isso que nós estamos conversando. Ele suportou dores físicas e morais por um amor muito maior. Então, se o Cristo, gente, se doou física, espiritualmente, de uma maneira que a gente não tem nem como calcular. A reencarnação do Cristo na Terra já é uma epopeia por si só. Vocês não fazem ideia o que é com o espírito perfeito ter que reencarnar mais.
A preparação demora demais. A estruturação do perispírito, encontrar a condição favorável, o meio favorável, nossa, isso é um desafio danado. Reza as tradições do mundo espiritual que Jesus começou a se preparar para a reencarnação na Terra 2000 anos antes. Tamanho o nível evolutivo do Cristo. Porque mesmo sendo Jesus ele não podia quebrar a lei divina. Ninguém quebra a lei divina. A lei divina é para todos. Então, meus amigos queridos, o Evangelho está nos alimentando, o Evangelho está desenhando para o nosso coração o seguinte ensinamento: vamos trazer leveza para as nossas provas, pelo amor. O amor a Deus, o amor à vida, o amor ao perdão, o amor à aprendizagem, o amor ao desafio. Ninguém está dizendo que é fácil. Veja, ninguém está dizendo que é simples. Ninguém. Exemplo, você tem um filho difícil, uma filha complicadíssima. Dificílimo. Você reza todo dia, e eu vejo que as pessoas não entendem. A pessoa acha que ela reza e vai acabar logo a prova. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Outro dia eu respondi uma pílula sobre isso. Uma mãe está com um filho complicado e tudo mais, e aí, tipo assim, mas Ricardo, eu já estou fazendo evangelho, já estou no seu... E ela acha que é assim, isso, que é assim, pum. Não. De repente esse ser reencarnou para viver 40 anos desenvolvendo algumas questões que vai ser difícil. E Deus escolheu você como mãe para dar conta de não desistir da criatura. Porque a maioria das mulheres desistiria, dos pais desistiria, mas você não. Então você talvez se julgue uma desafortunada por ter uma filha dificílima, um filho dificílimo. Mas exatamente você, por não desistir, por jogar a semente do amor, da dignidade, sabe? Por semear o seu testemunho de fé, de auxílio, sabe? De firmeza. Que aquelas sementes de amor que você está semeando vai ficar guardado, entendeu? Vai estar guardada na alma desse ser. Que no momento que esse ser despertar, ele vai lembrar de tudo aquilo que foi oferecido para ele. Então, gente, acredite, por mais maluca que pareça uma experiência, mais insensata, mais ilógica, mais impensada, existe a lei divina de alguma forma atuando para beneficiar a todos os envolvidos. Não adianta querer entender isso no curto prazo, porque você não vai. Porque olhando o curto prazo, o recorte do curto prazo, tudo vai parecer injustiça. Você vê que Emmanuel começa o texto falando sobre isso, os assassinatos, os roubos, os assaltos, tem muita coisa, fala, as guerras, né? Você fala, gente, isso não existe. Cadê Deus no meio disso tudo? Mas quando a gente amplia o horizonte, nós vamos compreendendo que o processo ele é muito mais amplo. Então, meus amigos, o Evangelho ele nos convida a ampliar a nossa percepção da vida, a acolher nessa sexta-feira da paixão a verdadeira lição do Cristo, que foi um exemplo de resignação. Jesus ele não veio para ser crucificado. As pessoas falam demais de crucificação. Para com isso. Jesus, ele acreditou em nós. Ele acreditou no despertar da nossa essência crística, que ele já despertou há muito tempo. Ele acreditou no despertar da nossa essência divina. Ele sabia que os tempos passariam, que demoraria muito para a gente compreender o que ele viveu, e até hoje a gente não compreendeu direito. Mas que a sua experiência seria contada e recontada, de diversas formas, em diversos idiomas, em diversas línguas, em diversas culturas, e que nós evoluiríamos encarnação a encarnação, e que em algum momento, sabe, essa existência viraria a bússola do nosso despertar espiritual, nos dando força para perdoar quando tudo parecer difícil, para seguir adiante quando tudo parecer impossível, para não desistir de Deus em nós. Então, a Sexta-feira da Paixão não é simplesmente um símbolo de crucificação. Não, é um símbolo de despertamento. De perdão. Gente, enquanto Jesus deitava fisicamente ao quebrado, e ali, com a lança de Longinos, o guarda romano, né, que foi cutucar o Cristo para ver se realmente ele havia desencarnado, o Espírito do Cristo estava indo aos abismos acolher Judas, que tinha se suicidado. O primeiro ato de Jesus no mundo espiritual, depois do desencarne, abre aspas, do seu corpo físico, foi de perdão e de acolhimento de amor incondicional. Ele foi acolher Judas, que estava caindo nos abismos depois do seu suicídio.
Então você vê o tamanho da grandeza do ensino do Cristo. Amor, libertação. Jesus não morreu para a gente ficar falando, Jesus está na cruz, Jesus está sofrendo, Jesus sofreu por todos nós. Para com isso. Jesus ele deu exemplo de resignação, ele deu exemplo de amor incondicional, ele deu exemplo de persistência. Ele está dizendo, criatura, chapuleta de um lado para o outro, criatura, acorda. Porque o reino que eu estou te oferecendo, criatura, é mais do que essas coisas da terra que não são lógicas, são transitórias. Não se confunda com a sua vida na terra, criatura. Sabe? Jesus, deixa eu mostrar aqui para você. Jesus, criatura, abre esse coração, criatura. Aprende a amar, talvez ele teria dito. Não olha a crucificação, olha o despertamento. Eu não estou aqui para você poder ficar ovacionando o sofrimento. Tem gente em vários países do mundo, né, que eu quero seguir Jesus, aí se prega na cruz, grande coisa. Para que você vai se pregar na cruz? Nas Filipinas, todo ano, agora está tendo de novo, o povo vai lá e se prega na cruz. Qual que é a utilidade disso? Tá, você vai se pregar na cruz, mas você está com ódio, está com raiva no coração, se pregar na cruz vai resolver o quê? Curou quantas almas? Enxugou quantas lágrimas? Mas eu vou fazer um jejum em nome de Jesus. E ficar sem comer carne a quaresma toda. Bacana. Tá, mas você melhorou em quê? Antes você comesse carne todo dia e fosse uma pessoa de iluminada, sabe? Consciência. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, meus amigos, porque esses escambos espirituais que são feitos, eles não nos tornam melhores pura e simplesmente por causa deles. O que nos melhora é a transformação da nossa forma de pensar, de sentir e de existir na Terra. É o despertamento espiritual, é o comprometimento verdadeiro, é a mudança real, é o esforço que se faz por domar as nossas más inclinações. Qualquer coisa fora disso é firula. E a gente se engana. Porque tem um monte de gente que fala, eu estou me sacrificando aqui, acolá, e a pessoa se engana. Eu tô bem com Deus. Está bem nada. O maior sacrifício é dos nossos defeitos. É isso que a espiritualidade superior fala. O maior sacrifício que eu faço a Deus é da minha vaidade, do meu orgulho, da minha estupidez, da minha ignorância. Eu quero sacrificar essas tendências ruins. Para que a luz que tem dentro de mim tenha espaço para se manifestar, entendeu? Eu sacrifico em mim o que não faz mais sentido, o homem velho, que não faz mais sentido, para deixar o homem novo nascer. Tem um monte de gente que vai fazer uma imagem, pelo amor de Deus, não passa essa vergonha espiritual. Tem um monte de gente que vai pegar um boneco de palha, vai simbolizar o Judas e vai começar a espancar o Judas. E a pessoa faz isso achando que está fazendo a melhor coisa do mundo e que está homenageando Jesus. Caramba! A primeira coisa que Jesus fez foi acolher Judas. E você vai espancar o Judas para homenagear Jesus? Acorda, criatura. Isso não é amor, não. Isso é pagar o mal com o mal. É o oposto do que a gente viu aqui. É o oposto do que o Cristo ensinou. Você acha que o que vai nos aproximar do Cristo é mais violência, justificando a violência recebida? Não foi o próprio Cristo que falou, se bater numa face, oferece a outra? Se te perdoe 70 vezes, 7 vezes? Não foi o Cristo que falou isso? Então, que loucura é essa? Que hábitos esquisitos que a gente sustenta e ninguém questiona, como se isso fosse bonito e agradasse a Deus? Aí não dá, né? Aí não dá. Então, meus amigos, só o amor cura. Só o amor transforma.